Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube. Meu nome é Davi Robson, sou professor, pastor. Quero agradecer a você por estar comigo aqui nesse momento, partilhando conhecimento, conteúdos, por levar o conhecimento teológico ao maior número de pessoas que a gente conseguir. No vídeo de hoje eu quero responder uma questão que me foi colocada e uma questão também que nós discutimos nas nossas aulas de eclesiologia, doutrina da igreja, se a ceia é santa ou não. Então, na ótica católica, nós estamos falando da Eucaristia, de que a graça de Deus chega a nós por veículos humanos, naquilo que a Igreja Católica chamava de sacramentos, sejam humanos, sejam materiais. A confissão, por exemplo, era um sacramento, a confissão auricular e outros elementos como batismo, enfim. Então perceba que na Igreja Católica nós temos a chamada transubstanciação, aquela noção de que o pão se transforma materialmente em corpo e de que o vinho se transforma materialmente em sangue, a transubstanciação, a transformação da substância, da substare. É claro que se nós fizermos um exame na química, no elemento orgânico do pão, o pão continuará sendo pão. E se fizermos um exame orgânico, químico no vinho, o vinho continuará sendo vinho, ele terá os elementos orgânicos do vinho. E a Igreja Católica não explica esta transformação. Ela crê na transformação, mas não explica essa transformação. Quando acontece a Reforma Protestante, Lutero vem e desmonta toda a teologia católica, desfaz toda a teologia católica, principalmente essa teologia baseada na questão da Eucaristia, dessa ideia que eu falei para vocês de que a graça chega a nós por elementos materiais, pelas palavras mágicas, pelas orações mágicas. E aí Lutero ele questiona toda essa estrutura eucarística e traz para a ceia um novo conceito, que é o conceito da consubstanciação. Então, no conceito luterano, no conceito protestante, lembrando aí para vocês que Lutero é o grande teólogo da Reforma do século XVI, nós temos aí uma presença mística de Cristo, não nos elementos da ceia, mas entre os elementos da ceia. Portanto, há no momento da ceia o elemento místico, mas não há transformação. Existe consubstanciação, uma vez que a presença de Cristo está com os elementos, entre os elementos e não nos elementos. Então perceba que a Igreja Reformada ela segue o caminho de absorver a ideia de que existe algo sagrado na ceia, um elemento místico na ceia, mas que não está nos elementos, mas entre os elementos. Alguns reformadores vão chamar de presença mística, presença misteriosa de Cristo na ceia, nos elementos da ceia, o que torna a ceia sagrada. Agora lembre-se que há um outro reformador muito importante, que é Eurico Zwinglio. Eurico Zwinglio ele vai afirmar que a ceia não traz em si nenhuma mediação, não há nada sagrado na ceia. Não existe elemento mágico ou místico na ceia. Esta noção importantíssima de Zwinglio foi a noção que chegou aos batistas. Os batistas são reformados, mas de segunda geração. Penso que a Igreja Batista é a igreja que após as igrejas reformadas é a igreja que mais contribui para aquela sociedade, porque a Igreja Batista traz a ideia do congregacionalismo, a ideia da autonomia da congregação e da separação da igreja e do Estado. Isso foi uma contribuição gigantesca, uma contribuição enorme para aquela sociedade, para aquele cristianismo que vinha da Reforma Protestante. Então, Eurico Zwinglio traz uma outra noção. Então nós podemos dizer que a Igreja Reformada ela pode ou não ter a ceia como algo santo, mas jamais na transubstanciação católica. Nesse caso, essa comunidade, essa igreja, voltaria ao catolicismo romano. Agora, num segundo momento, nós temos uma segunda noção protestante da ceia, que é a contribuição de Eurico Zwinglio, afirmando que a ceia não traz em si nada sagrado, ou seja, o que existe é uma referência memorial para um fato, o fato de que Cristo morreu e ressuscitou, de que ele entregou o seu corpo e o seu sangue para nos salvar. É claro que na ceia memorial, nesta ceia que traz um símbolo somente,
há sim um elemento importantíssimo: a confissão de pecados, a comunhão, a lembrança ou a leitura do Evangelho puro, tudo aquilo que norteou as primeiras congregações batistas. Então, em resumo, nós temos três noções de ceia: a noção católica, a transubstanciação, a noção reformada da consubstanciação e a noção reformada em Eurico Zwinglio, que deu luz à noção dos batistas, que é a noção da presença mística, da referência mística, que é muito importante para a comunidade local, mas que não passa de uma memória, de um culto em memória de Cristo, de um culto que se lembra do sacrifício vicário de Cristo na cruz e revive este sacrifício através da ceia. Muito obrigado pela sua companhia, compartilhe esse vídeo, um forte abraço, até a próxima.